Então, pessoal, a minha gravação da aula sobre o pré-sal foi interrompida por uma questão técnica, um probleminha aqui no computador, né, e eu vou dar sequência, então, agora a essa aula. Eu vou tentar dar essa aula toda direto, né, aí seriam duas partes. Se não for possível, a gente quebra e ficariam, então, três partes. Vamos lá. Eu falava, quando eu precisei interromper, sobre a adoção de um marco regulatório específico para o pré-sal. Decisão adotada, né, no governo Lula, né, no final da primeira década desse século, né, diante da extraordinária descoberta de reservas de petróleo na província do pré-sal, no litoral brasileiro, né. Então, decidiu-se que haveria um novo marco regulatório específico para essas reservas do pré-sal, né, considerando, conforme eu já disse, o gigantismo das reservas, né, a praticamente inexistência de risco exploratório. Né. Uma outra questão que foi considerada para a adoção de um marco regulatório específico é a constatação de que a Petrobras tinha plena capacidade tecnológica para explorar e produzir petróleo no pré-sal, né, que tinha também capacidade financeira, né, capacidade de fazer os investimentos necessários para essa exploração, né, se não sozinha, em parceria com empresas estrangeiras, mas sempre mantendo o controle, né, e a posição majoritária em todas as parcerias, né. Avaliou-se que a Petrobras tinha condições de obter no mercado financeiro internacional empréstimos com juros baixos. Juros baixos porque a garantia pelo pagamento desses empréstimos era a própria produção futura de petróleo no pré-sal. Essa questão é importante porque significava que não havia necessidade de se fazer um grande esforço para atrair o capital externo para esse empreendimento. Não se descartou o capital externo em nenhum momento, mas não havia aquela necessidade imperiosa de criar condições vantajosas, especialmente favoráveis para o capital estrangeiro, porque a Petrobras podia ela mesma dar conta da tarefa de produzir, né, no que havia de essencial, né. E uma outra questão que foi considerada para se adotar um marco jurídico específico para o pré-sal, né, é o fato de que o que estava em jogo ali não era simplesmente a produção, o aumento dramático da produção de petróleo brasileiro, né, era mais do que isso, né. Havia uma consideração da parte do governo da época de que a exploração de petróleo, especialmente no caso específico do empreendimento do pré-sal, que era uma atividade com grande encadeamento produtivo, né? Ou seja, para, né, levar a cabo a grande tarefa, né, de produzir petróleo a partir daquelas reservas do pré-sal, seria necessário construir uma enorme quantidade de equipamentos, de plataformas de petróleo, de sondas de perfuração, né, de navios de todos os tipos, de todos os tamanhos, de dutos, né, de depósitos, reservatórios. Então, quer dizer, era todo um aparato produtivo que seria mobilizado para viabilizar esse empreendimento, né, de tal maneira, né, que a exploração do petróleo do pré-sal, né, pela empresa brasileira de petróleo, que é a Petrobras, abriria a possibilidade de um novo ciclo de desenvolvimento industrial do Brasil. A ideia de que as encomendas feitas pela indústria petrolífera brasileira para explorar o petróleo do pré-sal e também encomendas de empresas estrangeiras, vou falar mais adiante sobre isso, sobre a questão do conteúdo local, né, que então a demanda, né, por essa quantidade enorme de bens industriais de alta sofisticação, né, poderia
dinamizar, poderia servir de alavanca para a recuperação da indústria brasileira em várias áreas. Okay? E, por fim, né, uma última consideração que foi feita, né, na adoção de um novo marco jurídico é de que a transição energética, a transição para uma nova matriz energética no mundo, uma matriz energética não fóssil, de baixo carbono, que isso ainda levaria muito tempo, levaria certamente algumas décadas. Ou seja, né, durante ainda um tempo razoável, tempo de algumas décadas, o petróleo permaneceria como um insumo econômico estratégico. Aquele petróleo que seria produzido nas reservas do pré-sal teria um mercado garantido e preços compensadores, né, preços vantajosos para ser vendido. Né. E, além disso, né, durante esse período, né, também no mercado interno brasileiro, na nossa matriz energética, o petróleo permaneceria ainda durante bastante tempo como uma parte fundamental. Então, essas considerações levaram à mudança do marco regulatório com a adoção de novas regras, regras específicas para o pré-sal, que não mexiam, né, nos contratos de petróleo já vigentes, né, para as reservas que estavam sendo exploradas fora do pré-sal, né, e mesmo nos casos em que haviam blocos de petróleo, né, diante do pré-sal, né, e nos quais foi encontrado também petróleo do pré-sal, nesses casos, então, valiam as regras antigas. Tudo isso dentro daquela preocupação que é uma das marcas, né, um dos princípios sagrados dos governos dirigidos pelo PT, que era de não se alterarem os contratos. Então, encontrou-se essa solução criativa. Os contratos já existentes permaneciam exatamente como estavam e os novos contratos específicos para o pré-sal, né, seriam formulados em novas regras consideradas mais vantajosas para os interesses nacionais. Quais que eram os objetivos dessas novas regras? Primeiro, o aumento da captura da renda petrolífera pelo Estado. Nas regras antigas, né, vigentes até 2008 e vigentes até hoje, né, nos contratos que não são relativos ao pré-sal, há uma média de 57% do lucro, né, obtido no empreendimento pelo Estado brasileiro, chamado Government Take, a captura da renda petrolífera pelo Estado. Nas novas regras do pré-sal, o objetivo era que essa apropriação fiscal da renda petrolífera, a parte da renda petrolífera que vai para o Estado, que ela passasse a ser no mínimo de 70%. Na prática, teve um único caso, né, de licitação de petróleo do pré-sal, né, nos governos do PT, chegou-se a quase 80% no bloco de Libra, né, que foi licitado, foi submetido a leilão no governo da Dilma Rousseff. Um segundo objetivo diz respeito à utilização do dinheiro. Né, foram adotadas regras para que a renda petrolífera do pré-sal passasse a financiar uma melhoria radical nas áreas de educação, de saúde e de proteção ambiental. Um terceiro objetivo das novas regras era colocar em prática uma modesta reestatização do controle da produção do petróleo, sem quebrar os contratos já estabelecidos, né, sem quebrar o caráter da Petrobras como uma empresa de economia mista, parcialmente estatal, parcialmente privada, mas reforçar o papel do Estado, né, no controle da produção petrolífera. Né. E por fim, né, aquilo que eu estava mencionando já antes, né, o objetivo de fomentar o desenvolvimento industrial e tecnológico brasileiro
a partir da adoção de normas de conteúdo local. Falaremos mais sobre isso. Os textos do professor Giorgio, né, especialmente, eles destacam, alguns deles, a questão do conteúdo local. Né. Então, né, qual foi a transição que ocorreu? Partiu-se do marco regulatório anterior. Qual era o marco regulatório anterior? Aquele adotado durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, né, quando o governo tinha uma orientação claramente neoliberal. O governo estava alinhado com as orientações liberais, né, em prática no mundo inteiro. A década de 90 foi a década neoliberal por excelência. O marco regulatório anterior ele se baseava na Lei do Petróleo, adotada em 1997, que estabelecia o regime de concessão como a única forma possível de se explorar o petróleo brasileiro. O regime de concessão é aquele que foi adotado, né, na indústria petrolífera global no início do século XX, 100 anos atrás, quando um punhado de empresas estadunidenses e europeias controlavam a totalidade da exploração petrolífera no mundo. O regime de concessão é aquele em que o Estado, né, entrega uma área potencialmente rica em petróleo, onde se acredita que exista petróleo, para uma empresa, em geral uma empresa estrangeira, uma empresa, né, dos países centrais do sistema capitalista, as únicas que têm a tecnologia, né, e as condições todas financeiras indispensáveis para esse empreendimento, e essa empresa vai cuidar da totalidade do negócio. Ela vai operar, né, completamente, vai cuidar completamente, né, das tarefas relacionadas com a extração de petróleo, né, e os únicos compromissos que ela tem são de efetivamente produzir o petróleo, né, e cumprir com as suas obrigações fiscais, pagar os impostos e os royalties, né, relacionados com essa operação. Isso no essencial. Né. O contrato de concessão foi adotado no governo Fernando Henrique, com base no argumento de que o petróleo não era um bem estratégico naquele momento, porque os preços do petróleo estavam baixos, o mercado internacional, né, ainda estava sob efeito do chamado contra-choque do petróleo dos anos 80, né, e considerava-se que os custos de produção e o risco exploratório no Brasil eram altos. Portanto, havia o entendimento de que o Brasil teria que oferecer grandes facilidades às empresas estrangeiras para que elas viessem ao Brasil produzir petróleo. Havia na época, né, uma tentativa de rebaixamento do papel da Petrobras na produção de petróleo e em outras áreas também, né, e havia a própria perspectiva de privatização da Petrobras. A privatização da Petrobras foi considerada no governo do Fernando Henrique, mas foi descartada, né, diante da forte resistência no Congresso Nacional a essa ideia e na própria sociedade. Então, o que se fez no governo Fernando Henrique foi de transformar a Petrobras de uma empresa que era, na sua quase totalidade, estatal, numa empresa de capital misto, com a abertura de suas ações ao capital privado, de tal maneira que, embora o Estado mantivesse o controle sobre a empresa, o controle político, o controle das decisões da Petrobras, a maior parte do seu capital, a partir do fim da década de 90, passou para mãos privadas, né, negociado em grande parte na Bolsa de Nova York. Vamos lá, passar para a próxima aqui. Né? Em lugar do contrato de concessão, adotou-se no governo Lula, aqui achei o slide, adotou-se o regime de partilha. O regime de partilha foi adotado juntamente com as demais leis
elaboradas para regular a exploração, né, regular o empreendimento do petróleo do pré-sal. Em 2010, ao final do segundo governo Lula, às vésperas da eleição que acabou, né, levando à presidência Dilma Rousseff, dando continuidade à orientação do governo Lula. Foi adotado então, né, uma votação do Congresso Nacional com amplíssima maioria, foi quase 90% dos votos, a criação de uma empresa chamada Pré-Sal, Petróleo Sociedade Anônima, que representaria o governo brasileiro na gestão dos contratos de partilha de produção de petróleo, né, e na comercialização de petróleo e de gás. Além da criação da Pré-Sal, adotou-se uma outra lei, aprovou-se uma outra lei que regulamentou o sistema de partilha. Pelo sistema de partilha, o risco de exploração pertence às empresas que são contratadas para explorar o petróleo, e o Estado, né, além de receber os impostos e os royalties, né, proporcionais ao valor da produção, passa a receber uma parte do petróleo produzido. As empresas que concorrem nos leilões, né, para ter acesso ao petróleo por meio dos contratos de partilha, fazem uma oferta, né, pela qual uma parte do petróleo produzido será repassado à União, né. Na avaliação, né, dessas ofertas, né, aquela que oferecer um volume maior de petróleo ao Estado, né, tem maiores possibilidades de ser beneficiada com o acesso, né, a esse petróleo, com a vitória na licitação, né. Pelas novas leis adotadas também, a Petrobras passou a ter uma participação mínima de 30% em todos os consórcios que fossem formados com outras empresas, com empresas estrangeiras, para a exploração do pré-sal, uma participação mínima de 30%. Foi estabelecido que a Petrobras estaria presente em todos os contratos para exploração do pré-sal. Não poderia haver um consórcio, né, exploração de nenhum bloco sem que a Petrobras estivesse presente. Quando ela estivesse presente, ou seja, sempre, essa participação seria de no mínimo 30%, né, no capital, né, do consórcio estabelecido para a exploração naquele bloco, e mais do que isso, né, a Petrobras seria sempre a empresa operadora. A empresa operadora é aquela que toma as decisões, particularmente as decisões sobre contratação, né, de serviços que vão ser prestados, decisões sobre compra de bens, de equipamentos, decisões sobre volume de produção e assim por diante. Tudo isso além, né, dos royalties, né, dos impostos e do bônus de assinatura que as empresas pagam ao Estado brasileiro para ter acesso, né, aos consórcios de petróleo e gás. Difícil aqui o meu computador, caramba. Pedir aqui um pouco de paciência, vamos ver se eu consigo levar adiante isso sem cortar a aula novamente. Eita. Opa. Então, bom, falava sobre o regime de partilha, né? Eu já tinha dito a vocês, as áreas já leiloadas anteriores ao novo marco regulatório permaneceram como estavam antes, em regime de concessão, né? O que significa que 32% da área mapeada do pré-sal já estavam concedidos anteriormente
para exploração. Portanto, ficaram de fora do novo marco regulatório, né, com base no princípio, né, do respeito aos contratos previamente assinados. Né. Uma outra providência que foi tomada, né, naquele momento foi aumentar a participação estatal na propriedade da Petrobras, no capital acionário da Petrobras. Isso foi feito pelo mecanismo chamado de cessão onerosa. Cessão onerosa é um processo pelo qual o Estado brasileiro aumentou a sua participação no capital acionário da Petrobras, ou seja, ela passou a ter o controle de um número maior de ações da Petrobras, além daquelas que já estavam em mãos do Estado. E por essas ações o Estado pagou com petróleo, com reservas de petróleo ainda a serem exploradas no futuro. Essas reservas de petróleo, elas pertencem por lei à União. Então, por esse mecanismo chamado de cessão onerosa, né, a troca de reservas por ações da Petrobras, né, o Estado passou à Petrobras 5 bilhões de barris de petróleo, né, ainda a serem produzidos. O direito de produção da Petrobras, 5 bilhões de barris de petróleo em troca de ações. Não vou entrar em detalhes aqui, no slide que vocês vão poder acessar, né, tem mais algumas informações sobre esse mecanismo. Né. Através da cessão onerosa, a Petrobras, então, né, no ano de 2011, né, ampliou a sua participação no capital da Petrobras de 39,8% para 47,6%. A maior parte da propriedade da Petrobras permaneceu em mãos privadas, né, mas na prática a proporção era quase 50%, 50%. Foi adotado também, né, naquele momento, uma política industrial e tecnológica em relação ao pré-sal, né, que tem como síntese a expressão conteúdo local, né, a valorização das normas de conteúdo local na exploração do pré-sal, né, a prioridade ao conteúdo local, né, nos bens, equipamentos e serviços a serem utilizados tanto pela Petrobras como pelas empresas contratadas, né, na exploração da província do pré-sal. Né. O risco que foi considerado, né, que o Brasil procurou evitar, é o risco de outros países, países periféricos ou semiperiféricos, donos de grandes reservas de pré-sal, né, que adotaram regimes de exploração equivalentes a economias de enclave, que levaram, né, a que esses empreendimentos se transformassem em economias de enclave, em que as empresas estrangeiras vão lá, fazem tudo por sua própria conta, trazem de fora os equipamentos, trazem de fora os técnicos, os engenheiros, a tecnologia, né, e tudo que é necessário para essa produção, e cabe ao Estado apenas receber a renda petrolífera. Né. O problema das economias de enclave, né, é que não há uma integração entre os projetos de exploração de petróleo, de gás ou de outros minérios e o setor produtivo nacional. Né. Não há uma mobilização de atores econômicos internos de uma forma significativa. O que se buscou, né, ao se incluir no marco jurídico do pré-sal itens, né, normas de conteúdo local, né, foi o objetivo de utilizar o empreendimento do pré-sal como um fator de desenvolvimento industrial, né, o pré-sal como um fator de dinamização das cadeias produtivas brasileiras, tanto para cima como para baixo, como se fala, né, no setor petrolífero. No petróleo,
na indústria do petróleo, né, as diferentes partes da cadeia produtiva, elas são divididas em upstream, né, ou seja, a corrente acima, né, e downstream, corrente abaixo. Né. Corrente acima ou upstream, né, é tudo aquilo que se faz, né, todas as etapas do processo de produção do pré-sal, né, desde as pesquisas, né, da prospecção, né, da busca de reservas de petróleo, né, depois a instalação de todos os equipamentos necessários, a perfuração, né, até o momento em que o petróleo é extraído, retirado do subsolo. A partir do momento que se tem o petróleo nas mãos, que o petróleo já foi retirado da natureza, entra, né, a segunda parte do processo, que é o chamado downstream. É tudo que vem depois, né, ou seja, o transporte, né, o refino, né, a distribuição e até a comercialização de petróleo. A ideia era que nas duas partes, no upstream e no downstream, né, houvesse uma forte participação de atores econômicos brasileiros, especialmente na indústria. Aqui. Desculpa, mas está difícil aqui para eu ler os slides. O objetivo das políticas de conteúdo local: gerar emprego e renda no Brasil. Foi tomada uma decisão clara naquele momento. Havia ali um dilema. Ou o Brasil optava por um fornecimento rápido e a preços relativamente menores de equipamentos para a indústria do petróleo, importando esses equipamentos, ou então o Brasil optava por gerar capacidade própria de produção petrolífera no pré-sal, encomendando dentro do Brasil, a empresas situadas no Brasil, não necessariamente empresas brasileiras, pelas leis do nosso país, qualquer empresa que está instalada em território brasileiro é considerada brasileira, para todos os efeitos jurídicos. Mas a opção foi que se desse prioridade aos equipamentos, aos bens e serviços produzidos no Brasil, ainda que isso levasse mais tempo, e que tivesse, ao menos inicialmente, um custo um pouco maior. Então, trocavam-se oportunidades de ganhos no curto prazo, de colocar esses poços em produção muito rapidamente, com plataformas, com sondas, navios vindos de outras partes do mundo. Em vez disso, priorizaram-se os ganhos no médio e no longo prazo com a fabricação desses equipamentos no próprio Brasil. Essa política ela deu excelentes resultados. O objetivo da geração de emprego, por exemplo, foi amplamente atingido na indústria naval. Para vocês terem uma ideia, em 2000 havia em toda a indústria naval brasileira, ou seja, os estaleiros, construção de navios e outras embarcações, haviam apenas 1.900 trabalhadores diretos. A indústria naval brasileira ela foi completamente sucateada em governos liberais anteriores, no governo do Fernando Collor e depois no governo do Fernando Henrique Cardoso. 10 anos depois, em 2010, havia 80 mil trabalhadores diretos na indústria naval brasileira, que foi totalmente reequipada, reativada para dar conta da demanda de embarcações, de navios e plataformas para o pré-sal. Me desculpem, tá aqui pronto. É importante assinalar aqui
Bom, aqui é mais uma coisa importante sobre a questão do conteúdo local, né? A ideia não era apenas, né, dinamizar aqueles setores da indústria diretamente ligados, né, à indústria petroleira, mas que a partir do estímulo gerado pelos contratos do pré-sal se gerassem tecnologias, né, que em seguida pudessem ser utilizadas em outros setores e outras cadeias produtivas da indústria brasileira. Então, novos materiais, uso de nanotecnologia, etc. Foi dada uma importância muito grande também ao setor da pesquisa. As companhias envolvidas no pré-sal, né, são obrigadas por lei a investir 1% do seu faturamento anual bruto em pesquisas no setor. Isso gerou um aumento brutal, aumento gigantesco, né, dos investimentos em pesquisa tecnológica no Brasil. Tudo isso, né, foi levado a cabo, toda essa, né, transformação, transformação jurídica, né, e mudança ali no próprio paradigma de como se deveria encarar o setor petrolífero no Brasil, tudo isso diante de uma enorme campanha negativa, né, um lobby, uma pressão muito forte exercida por governos e por empresas estrangeiras contra as novas normas do pré-sal. Levou-se a cabo uma campanha negativa contra a Petrobras e contra o pré-sal, né, uma campanha que teve como grande instrumento a mídia brasileira, como a gente sabe, uma mídia oligopolizada em favor de um punhado de empresas, né, ligadas ao grande capital brasileiro e estrangeiro. O que se dizia nessa campanha negativa? Que a Petrobras não tinha capacidade tecnológica de dar conta do desafio do pré-sal, né, que o custo do petróleo obtido no pré-sal seria maior do que o preço, do que o valor, né, dessa produção no mercado, que essas novas regras afastariam os investidores estrangeiros, né, a Petrobras ficaria sozinha, isolada, né, sem conseguir os parceiros, os sócios considerados necessários ou importantes para levar adiante esse empreendimento, e que a indústria brasileira não seria capaz de produzir com eficiência os equipamentos necessários. Tudo furado, conforme se viu, né? Petrobras teve sim capacidade, né? O empreendimento se mostrou rentável, os investidores estrangeiros vieram, mesmo com as regras moderadamente nacionalistas adotadas no Brasil, e rapidamente as encomendas à indústria brasileira foram cumpridas, né, sem maiores problemas. Em 2014, né, quando se instala, né, a grande crise na Petrobras, né, dentro do contexto político do Brasil, né, que culminou com o afastamento da presidenta Dilma Rousseff em 2015, né, até o momento da eclosão dessa crise, o Brasil já contava com 9 estaleiros de grande porte produzindo para o pré-sal, 22 estaleiros de médio porte, 5 polos navais em plena operação, espalhados por vários pontos do país, na Bahia, no Espírito Santo, em Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, empregando milhares, né, de trabalhadores e produzindo plataformas, né, fabricando navios, sondas e muitas outras coisas. Em 2011 foi produzida a plataforma P-56, a primeira construída 100% no Brasil. No total foram entregues, né, na década passada, entre 2011 e 2019, 16 navios, né, específicos para o pré-sal, navios de grande porte, né. Tudo isso mudou a partir de 2014, 2015, né, a Petrobras e a indústria petrolífera brasileira, né, a indústria de petróleo e de gás, o próprio empreendimento do pré-sal,
passou a viver um grande retrocesso no qual nós estamos ainda hoje. Né? Um retrocesso que foi causado, né, de um lado, por fatores internos, né, desencadeados pelo acirramento do conflito político no Brasil e pelo uso da Operação Lava Jato, não apenas para desmoralizar e desestruturar o governo da presidenta Dilma Rousseff, né, mas também para debilitar a Petrobras. E, de outro lado, uma série de fatores externos, em especial a queda dos preços de petróleo em setembro de 2014, né, fatores externos que afetaram muito seriamente a situação financeira da Petrobras. Passou-se a viver uma situação de crise, com a paralisia de uma série de obras que estavam previstas, fechamento de estaleiros, desemprego em massa de trabalhadores, né, trabalhadores daquelas empresas que se mobilizaram, né, que investiram para dar conta das encomendas do pré-sal, né, e passou-se no plano jurídico a um processo de destruição daquele marco regulatório, destruição daquelas regras, né, adotadas em defesa do que se entendia serem os interesses nacionais naquele momento. Né. As reservas do pré-sal passaram a ser entregues em grande quantidade ao capital estrangeiro, conforme eu falei no início dessa aula. Vários itens, né, daquele marco regulatório foram abolidos, em especial a obrigatoriedade da Petrobras como operadora nos contratos, a obrigatoriedade da participação da Petrobras, né, nos blocos de exploração do pré-sal, né. Tudo isso veio por água abaixo, né. As refinarias brasileiras estão em pleno processo de privatização, juntamente com todo tipo de ativos da Petrobras, né, e chegamos, então, agora, né, no atual momento, né, a caminho de uma situação neocolonial, né, em que o Brasil exporta petróleo bruto e importa derivados. Tudo aquilo que se buscou né, ao se adotar políticas de interesse nacional, né, em relação ao petróleo do pré-sal, né, está sendo perdido no presente momento. Né. Os textos que vocês receberam, eles abordam essa questão de uma forma bastante detalhada e aprofundada. Né. É indispensável que vocês, né, leiam, né. Não há como dar conta aqui numa aula com essas características, né, de todas essas questões. Ok? Então encerramos aqui essa aula sobre o pré-sal, acabou ficando em duas partes, conforme eu planejava no início. Abraços a todos vocês.